E eu quero, nessa noite, pensar um pouco com você sobre por que a gente afirma com tanta convicção ser Jesus o que há de mais precioso, ser Jesus o que há de mais valioso, ser Jesus o maior presente que eu e você podemos encontrar na vida. Por isso eu quero ler um texto com você, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. E eu quero ler com você até o verso de número 14. E a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, assim nos diz no Evangelho de João. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vinha naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Agora leia comigo o verso 14, acompanhe o que diz o verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Quando eu olho para esse texto, eu sou levado a inevitavelmente crer que a imagem desse texto se parece muito com aquilo que está acontecendo aqui nessa noite. A palavra de Deus vai dizer sobre um lugar chamado Betesda, do hebraico Beit Hesed, casa da misericórdia. E eu fico pensando, irmãos, que se a igreja não puder ser a casa da misericórdia, é melhor que ela feche as portas. Se a igreja não puder ser um lugar de recomeço, se a igreja não puder ser um lugar onde o cansado possa descansar e não receber sobre si ainda mais fardo, é melhor que ela feche as portas. Se a igreja não puder ser um lugar onde o fracassado encontre uma mão que se estenda e diga: olha, nós vamos caminhar juntos, ela perdeu a sua visão. Eu vivi um momento muito gostoso como igreja, e igreja não é para onde você vai, igreja é o que a gente é. Eu vivi um momento muito gostoso como igreja na sexta-feira, na vigília, quando a gente fez uma roda ali. Teve uma hora que as mulheres vieram para cá e os homens foram para lá. E nós fizemos um pacto ali na maçonaria, que aquilo que fosse dito em Vegas, morreria em Vegas. Mas irmãos, como foi gostoso a gente poder abrir o coração um para o outro, para falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Chegou uma hora que a gente estava assim, tão à vontade um com o outro, e tinham 3 meninos calados, que meu pai falou assim: meu único medo é que o problema de um desses 3 seja o problema da fofoca, e eles estejam se coçando para sair daqui e contar. Mas irmãos, como nós fomos ajudados naquele tempo, como ali nós apresentamos, eu apresentei o meu problema, a minha fraqueza, a minha fragilidade, na mesma hora, o Sandro, não esse, mas o outro, que estava ao meu lado, falou assim: pastor, terça-feira a gente resolve isso. Igreja precisa ser esse espaço
com menos acusação, menos julgamento e mais acolhimento. Eu preciso repetir a você uma coisa: eu não estou preocupado com aquilo que vão dizer sobre nós, com aquilo que vão dizer sobre mim. Eu prefiro errar acolhendo do que supostamente acertar punindo. Ali era a casa da misericórdia. Mas há uma segunda similaridade. Diz que ali tinha uma multidão de pessoas enfermas e com enfermidades diferentes. Tinha paralítico, tinha manco, tinham cegos, tinham coxos. E sabe uma coisa que a cruz ensina? É que todos nós que estamos aqui, gente, todos nós somos rachados em algum lugar. Aqui não tem super-herói. Aqui não tem um que seja mais crente que os outros, mais santo que os outros. A propósito, quando eu vejo uma pessoa santa demais, eu morro de medo. Quando eu encontro aquele cara que é o mais santo dos homens, você fala assim: fulano, não posso nem contar uma piada perto dele de tão santo que ele é. Como diz um pastor da Assembleia de Deus, quando a pessoa é muito apertada, ele diz: eu sou bombeiro hidráulico de formação. Quando é muito apertado, pode ter certeza, tem vazamento. Esses caras que são muito santos, é só aguarde cartas, tem vazamento. Irmãos, nós somos uma comunidade de pessoas com as suas enfermidades, com as suas fragilidades. Eu acho que foi Spurgeon que disse certa vez: quando alguém falar mal de você, não fique triste, porque você é muito pior do que de fato as pessoas estão falando. E o filósofo contemporâneo Agostinho Carrara, da Grande Família, certa vez disse: inventaram uma fofoca tão terrível a meu respeito que até eu estou com raiva de mim. Então, irmãos, é esse povo aqui que nós somos. Gente complicada. Mas o texto vai dizer no verso de número 3, que eles estavam ali esperando o movimento das águas. É gente enferma, mas que não jogou a toalha. É gente com problema, mas que não desistiu. É gente que tem limitações, mas que não se assentou sobre as limitações. É gente que mesmo tropeçando, acredita que um dia vai se levantar e as coisas vão chegar no lugar. Meu irmão, você pode errar e você vai errar. Você só não pode sentar sobre o erro. Eu falava dias atrás que a gente vive hoje uma sociedade, ela é extremamente psicologizada. Então, houve uma época em que tudo era processo. Isso cabe um processo. Isso cabe um processo, hein? Então, era uma sociedade onde todo mundo tinha feito direito na Universidades Unidas do Facebook. E agora todos nós somos psicólogos pela Universidade Unida do Instagram. E eu louvo a Deus pelos profissionais da psicologia. Eu louvo a Deus pelos avanços nos diagnósticos que foram feitos. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo do diagnóstico uma desculpa para nós não avançarmos. Eu não consigo terminar nada porque eu tenho TDAH. Aí todo mundo tem que entender. Esse menino aí é muito elevado. Não, a gente não pode segurar esse menino não, porque tem TOD, transtorno opositor desafiador. É o menino, é o raio, é os pés. Mas ele tem TOD, a gente tem que entender. Ele bate na professora, ele cospe nos amigos, ele transtorna o ambiente, mas é só um transtorno de comportamento. Quantos aqui na infância foram curados do TOD? Digam amém. Passaram, como eu já disse aqui, pela vara da infância e da juventude. E ali levaram uns tapas e ficaram bonzinhos. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um dever de casa com a Ana Ruth. E a Ana Ruth, ela tem a paciência muito curta.
E eu estava sentado ao lado dela, ela ainda pequena, e eu falava, vamos lá, Ana. 2 mais 2, ela, 4. 4 mais 4, 8, estou fazendo a tabuada. Na terceira vez eu falava, 1 mais 1, ela, 7. 2 mais 2, 25. 3 mais 3, 83. Aquilo, irmão, subiu uma raiva em mim. Eu fui no quarto, peguei uma correia, coloquei em cima da mesa. Dei só aquela ajeitada, slap! No próprio couro, não foi nela não, no couro do cinto, não no couro da menina. Deixemos claro. E se você quiser me denunciar, isso ela devia ter uns 7 anos, já tem 20, eu acho que já prescreveu. Então, tá em casa. Mas quando ela viu o cinto, eu disse, Ana Ruth, quanto é 1 mais 1? Ela, 2, e 2 mais 2, 4, e 4 mais 4, 8, e 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, e painho, 32 mais 32, dá 64. A menina foi curada miraculosamente naquele momento. Irmãos, todos nós temos as nossas lutas, mas estamos esperando pela mudança. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que a semelhança daquele lugar, Jesus neste lugar, aqui também se faz presente. Sandro falou alguns instantes atrás que nós não adoramos simplesmente uma figura que dividiu a história. Nós não adoramos simplesmente uma figura que supostamente inventou uma religião, conquanto grande parte dos teólogos já afirmem que Jesus não inventou religião nenhuma. O que Jesus possibilitou foi um relacionamento vivo com Deus através dele, impulsionado, alimentado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está presente aqui, irmãos. E aonde Jesus está presente, mudanças acontecem, porque quando olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção, e a primeira delas é porque eu percebo nesse texto que Jesus chega e decide entrar pelo lugar onde ninguém mais entra. Diz o texto que naquele lugar havia um tanque chamado de Porta das Ovelhas. Era chamado de Porta das Ovelhas porque ali era o local onde faziam os sacrifícios, onde havia derramamento de sangue. Quando você vai para uma festa, você não entra pela porta dos fundos. Às vezes eu vou visitar algum irmão e o irmão fala comigo assim, eita pastor, desculpa, vou receber o senhor aqui pela cozinha. Se a pessoa soubesse o quanto eu gosto da cozinha de uma casa, sempre me receberiam por lá. Mas nós gostamos do tapete vermelho, nós gostamos da entrada honrosa, nós gostamos dos holofotes, mas Jesus escolhe ir lá na Porta das Ovelhas, lá no lugar feio, desarrumado, bagunçado, lá onde as coisas estavam fora do lugar. Sabe, eu comecei a descobrir ao longo dos anos que na minha vida e na sua vida também tem uma porta de ovelhas. Na minha vida e na sua vida também existem lugares que nós até gostaríamos que cheirassem vida, mas que tem cheiro de morte. Eu comecei a descobrir que na minha vida e na sua vida também existem lugares de bagunça, lugares de desordem, lugares de desonra. Sabe aquele quarto da bagunça? Já recebeu visita sem esperar. Você vive dizendo para as crianças, gente, arruma a casa, visita pode chegar a qualquer hora. Às vezes nem é tão criança assim, às vezes é o marido, né, amada, que bagunça um pouco a casa, um pouco, para ter um clima. E aí do nada chega uma visita. Agora está mais difícil, mas antes, quando você via, a visita já estava na porta. Era um tal da gente chutando sapato, meia, calçado, guardando tudo num quarto, fechando uma porta, dizendo assim, que em nome de Jesus ninguém abre essa porta. Quando abria aquela porta, tinha um furacão lá dentro. Nós temos, irmãos, os nossos tanques de Betesda. Todos nós temos partes da nossa história que nem nós gostaríamos de lembrar.
que nem nós gostaríamos de visitar. Todos nós temos página do livro da nossa história que, se possível fosse, nós gostaríamos de arrancar. Pois bem, Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, ele decide entrar por onde ninguém mais entraria. Deixa eu dizer algo a você. Jesus está interessado na bagunça da sua vida. Ele não quer que você esconda, ele não quer que você recalque, ele não quer que você varra para debaixo do tapete, ele não quer que você maqueie. Sabe, do jeito que você está, com os problemas que você está, com as lutas que você está enfrentando, pois bem, desse jeitinho, Jesus está interessado em te encontrar. Ele vai em Betesda. O Salmo 103, irmãos, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo quer dizer o que, irmãos? Tudo quer dizer? Tudo é tudo. Deixa eu dizer algo a você. Quando você adora o Senhor, o texto está falando, você tem que vir à presença dele com tudo. Com as raivas que você tem, com as revoltas que habitam o seu coração, às vezes com aquela vontade que você está de esganar alguém. A gente não esgana, mas vontade a gente tem. Com as nossas decepções, com os nossos medos. Às vezes, irmãos, nós nos aproximamos de Deus e fazemos orações que Deus olha e fala assim: do que essa pessoa está falando? O que esse meu filho está tratando? Por que ele não vai no ponto? Por que ele está disfarçando? Por que ele não rasga o coração e fala da miséria que ele está vivendo, da infelicidade que ele está enfrentando? Por que ele não chega e fala comigo assim: Deus, olha, eu estou numa pior? Eu lembro que uma vez foi um menino novo convertido orar comigo, passando por uma confusão muito grande na vida. Nós nos ajoelhamos no gabinete, e ele se ajoelhou e falou assim: Deus está, e soltou um palavrão. Eu abri o olho, olhei. Ele falou: errei, né, pastor, falar um palavrão. Eu falei: rapaz, eu não estou dizendo que você errou, eu estou admirado da sua intimidade com Deus. Eu não tenho coragem, eu não sou íntimo para falar essas coisas na frente dele. Você realmente, você é o cara. Sabe, talvez o que falte para as nossas curas se tornarem uma realidade seja um passo de sinceridade. Deixar o Senhor chegar lá na porta das ovelhas, naquela área da nossa vida que a gente queria muito que tivesse organizada, mas que está de pernas para o ar. Jesus é o bem maior porque ele nos ensina que o fato de eu e você estarmos há muito tempo derrubados, quedados numa situação, não significa que a gente tem que ficar lá para sempre. No verso vai nos dizer, nos versos seguintes, verso de número 6, diz que Jesus viu um homem que estava deitado lá há 38 anos. E quando Jesus soube do tempo que aquele homem estava lá, ele se aproxima dele e diz assim: você quer ser curado? Irmãos, o cristianismo, ou a vida com Deus, caiu um lenço aí, alguém pega, por favor. A vida com Deus não abraça, não adota a filosofia do fatalismo. Uma das coisas muito comuns, por exemplo, no islamismo é o conceito do fatalismo. Você já deve ter ouvido a famosa expressão "está escrito", que eles na língua árabe vão dizer maktub, ou seja, tudo que aconteceu está escrito. Esse é o meu destino, tinha que ser assim. Nós não acreditamos, irmãos, nós cremos num Deus que uma das figuras que ele apresenta é vento. O vento invade, o vento subverte,
o vento reordena, desarranja. Não tem que ser assim. Alguns de nós carregamos dores há tanto tempo que nós já começamos a acreditar ou a confundir a nossa identidade com o nosso sofrimento. Já começamos a confundir a nossa existência com o nosso padecimento. Talvez você diga assim: pastor, eu já estou enfrentando essa luta, eu já estou vivendo esse dilema, eu já vivo nesse inferno há tanto tempo que eu acho que a minha sina é sofrer. Eu acho que eu nasci para isso. Eu acho que, sei lá, em algum momento a divindade, o Deus Supremo, o soberano, me escolheu para sofrer. Eu sou um Jó da pós-modernidade, da contemporaneidade, nasci para isso. O fato de você estar vivendo uma realidade há tanto tempo não quer dizer que você tenha que viver nela para sempre. Alguns de nós, irmãos, somos apenas repetidores dos fracassos familiares que nos precederam. Foi uma infelicidade que aconteceu com o nosso bisavô, que aconteceu com o avô, que aconteceu com a mãe, que você está esperando acontecer com você, e que você já está declarando que vai acontecer com a sua próxima geração. E aí nós encontramos a desculpa teológica da maldição hereditária, porque a Bíblia vai dizer que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas a gente se esquece que Deus visita a bondade até 1000 gerações. E às vezes, irmãos, a gente dá tanto ibope para a maldade. Tem um grupo de crente que dá tanto ibope para o diabo, para o poder dele, ou para a capacidade dele de agir, que não reconhece que há um Deus, que na pessoa de Jesus Cristo disse: todo poder, toda autoridade me foi dada. E a palavra autoridade no original é a mesma palavra de um magistrado, poder para decidir, para dar o veredito, para bater o martelo. E quando o Senhor fala, não cabe recurso. O fato de você estar derrubado há tanto tempo não significa que você tem que ficar assim para sempre. Você não precisa ficar nessa cadeia que você se encontra. Você não precisa ficar preso nessa realidade que você se encontra. Você não precisa ficar derrubado nesse chão no qual você se encontra há já quase, talvez a semelhança desse homem, há quase 4 décadas. É possível mudar, mas para mudar você precisa dar mais espaço à voz de Cristo do que aos seus métodos. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E aparentemente parece uma pergunta boba, mas não é. Porque, vamos ser sinceros, ninguém gosta de ficar doente. Tem alguém aqui que gosta? Pastor, eu amo a doença. Estou contando os dias. Disseram agora que vai ter um negócio aí de uma varíola do macaco. Eu estou contando os dias para chegar no Brasil, para eu ter uma varíola do macaco. Você conhece alguém assim? Se conhecer, me procure. Nós vamos conseguir uma vaguinha no CAPS. Nós temos aqui na igreja pessoas que são representantes do CAPS Sonho Eterno. E o lema é: aqui sempre cabe mais um. Tem uma vaga específica para você. E não gosta de ficar doente, mas você já percebeu que às vezes a doença tira a gente de algumas furadas? Eu tinha machucado o ombro há um tempo atrás. Fui jogar bola com o Caleb na praia. Achei que eu era da idade dele. Joguei a bola foi, eu acho que o ombro foi também. E aí tive uma lesão no ligamento. Fui no ortopedista, ele passou uma ressonância, depois olhou e disse assim: ó, pastor, nos próximos dias você tem que tomar essa medicação, fazer isso, fazer aquilo e evitar esforço.
foi justamente nos dias que a igreja estava se mudando para cá. Aí eu estava com o ombro ruim, irmãos, ruim. Aí na hora de pegar um peso, alguém falava assim: não, pode deixar, pastor. A gente pega para o senhor. Eu vou ser sincero, irmãos, eu quase voltei no doutor e falei assim: dá para o senhor aumentar esse atestado? Quando veio a mudança agora, eu quase fui lá de novo e falei assim: doutor, eu tô com problema no ombro, eu estou sentindo que voltou. Existem vantagens da enfermidade. Eu já disse aqui que eu sempre quis, mas nunca consegui ser o nervoso da família. Toda família tem um nervoso, um esquentado. Fulano é esquentado. Então a gente não fala com ele, a gente não contraria o esquentado, porque o esquentado dá doido, o esquentado sai dando tapa, o esquentado pega uma arma, o esquentado dá tiro, o esquentado é capaz de matar um. Então todo mundo morre sufocado, todos que se explodam por conta do nervosinho da família. Quando eu nasci, essa vaga já estava ocupada. Não estou dizendo que é pelo meu irmão, não criem intriga. Mas você quer ser curado? Significava para aquele homem deixar de ser um esmoler, se levantar e trabalhar. Significava para aquele homem deixar de viver da benevolência alheia e assumir responsabilidade diante da vida. E alguns de nós gostamos do lugar da enfermidade. Eu às vezes converso com uma irmã aqui da igreja, que trabalha no CAPS, e tem o CID, né, que é o código de enfermidade, CID, não é isso? E ela diz assim: pastor, esse CID aí é CID-S. E eu falo: o que é CID-S? Ela fala assim: safadeza, pastor. O nome disso é safadeza. Não tem nenhum problema. A senhora, minha enfermeira-chefe, Simoni, minha médica responsável, nos plantões da vida, aparece ou não um monte de gente com CID-S? Elas disseram: muita. É só safadeza. Tem nada. Irmãos, está assim o mundo, ó, de gente com safadeza, que se tivesse tomado um aperto na vida, estava curado. Mas se encontra espaço, a safadeza expande. Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? E ele começa a dizer: olha, o lance é o seguinte, eu até quero, mas antes de eu chegar lá, quando eu penso em chegar, alguém chegou na minha frente, porque havia uma superstição de quando em vez um anjo descia, movia na água, e quem chegasse primeiro era curado. E João aqui, ele faz o relato dessa crendice. Ele narra, ele não endossa. E Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte: levante-se, pegue a sua cama e ande. As palavras de Jesus, elas tanto têm o poder de nos orientar, como têm a força para nos levantar. Tudo que você precisa fazer é ouvir e obedecer. Meu irmão, você precisa levantar, pegar a sua maca e andar. Há uma palavra de Jesus para a sua vida. E às vezes você está problematizando a sua história, está romantizando a sua difícil trajetória, e eu não quero de forma alguma diminuir os problemas da sua vida, eu não quero de forma alguma diminuir os traumas da sua vida, eu não quero de forma alguma dizer que você nunca enfrentou dores, porque eu sei que a vida tem hora que é punk, tem hora que a gente fala assim: para o mundo que eu quero descer. Eu não quero diminuir o seu sofrimento, mas o que eu quero dizer para você é que há em Jesus poder para você se colocar de pé e prosseguir e andar. Jesus tem poder
para te colocar de pé. A palavra de Deus vai nos dizer que o homem é curado. E mais tarde Jesus se encontra com ele. E diz assim: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. Jesus não está dizendo aqui que a doença daquele homem era fruto do pecado. Jesus também não estava dizendo ou ensinando para aquele homem sobre a possibilidade da doutrina da impecabilidade. Tem gente que pensa nisso, que é possível que o cristão em Cristo nunca mais peque. Não é isso. O grego, quando aqui diz não volte a pecar, está dizendo o seguinte: olha, agora que você experimentou esse primeiro encontro com você, comigo, muda de vida. Não volte para aquilo ou para as cadeias que outroramente te aprisionavam. Pecado, irmãos, pode ser traduzido pura e simplesmente como errar o alvo. Fica na trilha. Não se distrai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o diabo conseguir te distrair, ele não vai precisar te destruir. Então não se distraia. Fica na trilha, não perca o foco. Porque aquilo que eu comecei a fazer no seu corpo é só o início de uma grande obra que eu quero realizar também na sua alma. Irmãos, tudo que Deus fizer por nós aqui no andar de baixo é só o início de uma grande obra que há de se concretizar quando estivermos na presença de Deus na eternidade. Por isso eu queria falar um negócio para você. Você que um dia ouviu a voz do Senhor, você que um dia foi tocado pelo Senhor, você que um dia, pelo Senhor, foi posto de pé, valorize o que Ele fez na sua vida. Fica no trilho, para que não te aconteça coisa pior. Para que no final da caminhada você não olhe para trás e diga assim: eu estava indo tão bem, aonde foi que eu me perdi? E às vezes, irmãos, a gente se perde com tamanha intensidade, que fica tão difícil a gente voltar para a estrada original. O Senhor Jesus, que mudou a vida daquele homem, como nós já dissemos alguns instantes atrás, Ele se faz presente aqui neste lugar, nós cremos nisso. E há na palavra dEle poder para te colocar de pé. Mas depois que Ele te coloca de pé, Ele diz para você o seguinte: não sai do trilho não, continua caminhando comigo, para que não aconteça com você coisa pior. Quero orar com você, quero apresentar a sua vida diante de Deus. Talvez hoje você precise dizer para Jesus o nome da sua Betesda. Qual é a área confusa da sua vida? Qual é a área complexa da sua vida? Qual é a área problemática da sua vida? E você falar assim: Jesus, eu não quero maquiar, eu não quero disfarçar, mas aqui, Senhor, essa área aqui não é fácil não. E eu quero pedir ao Senhor que, por bondade e misericórdia, pelo teu imenso favor, pelo teu imenso amor, Senhor, vem aqui. Talvez essa noite seja a noite que Deus esteja dizendo a você assim: olha, o fato de você estar nessa cadeia há tanto tempo não quer dizer que você tem que ficar nela para sempre. Você pode sim, a partir de uma palavra de Jesus, se pôr de pé. Mas talvez seja essa noite que o Senhor esteja falando com você assim: eu já comecei uma obra na sua vida,
Só estou te fazendo um pedido. Ou melhor, estou te dando uma ordem. Não sai do trilho, não. Continua caminhando comigo. Olha, não importa quão bem você comece, o que vai contar é como você termina. Quero orar com